Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, minha casa, minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no coração de cada um, dando andamento ao nosso catecismo da Igreja Católica, o nosso cafezinho com Jesus. Como é bom a gente estar aqui falando, conversando sobre os ensinamentos de Jesus conforme foi deixado diante da Igreja de Cristo. E o catecismo é esse ensinamento de Jesus através do magistério, através da palavra de Deus, através de todo o agir de 2025 anos que a Igreja caminha com a tradição, com os ensinamentos que é passado de geração para geração, para que eu e você não tenha dúvida da verdade. Agora nós estamos andando no índice analítico e, conforme a ordem alfabética, nós estamos na letra A, chegamos na palavra analogia, onde que o catecismo vai nos dizer assim: a vida espiritual e a analogia com a vida natural. É o parágrafo 1212, que vai estar dizendo para nós sobre fortalecidos, nutridos, o alimento da vida eterna. Esse parágrafo fala para nós sobre os sacramentos, a importância dos sacramentos, onde que nós vivenciamos no dia a dia, os sacramentos da iniciação. Os sacramentos da iniciação cristã, parágrafo 1212. Pelos sacramentos da iniciação cristã, batismo, que é quando criança, onde quem foi na missa de manhã presenciou lá o batismo, ali os pais levam os filhos, apresentam a Deus, ali você recebe diante de Deus o mover da graça de ser chamado de filhos de Deus, passa de criatura a filhos amados de Deus. Ali começa o início onde que os pais e os padrinhos renunciam a Satanás e, junto com os filhos, começa a caminhada com o mover do Espírito Santo, o óleo santo, a bênção, a água que purifica, é o mover de Deus diante da graça. E ali nós, por causa de Jesus Cristo, que é o único intermediador, que nos deu a graça da aliança eterna, onde que jorra o sangue e a água da cruz, para nós, a igreja, o batismo quando criança, é esta graça que o Senhor nos deu ali no batismo. Por isso que quando você fala do batismo em Jesus, é esse batismo, que nós somos filhos amados de Deus. É um batismo que tem uma caminhada, uma conversão. E por isso que nós temos aqui os sacramentos da iniciação cristã. Primeiro, o batismo, que eu acabei de dizer, a confirmação, que é a crisma, e a Eucaristia. São lançados os fundamentos de toda a vida cristã. A participação da natureza divina, que os homens recebem como dom mediante a graça de Cristo, apresenta certa analogia com a origem, o desenvolvimento e a sustentação da vida natural. Então, esse caminhar com Jesus, diante da nossa fé, diante do crer, irmãos, se nós soubéssemos a riqueza que nós temos, muitos levam ali batismo, a catequese, é como uma obrigação, eu tenho que ir lá fazer isso porque se eu não fazer isso eu não estou bem diante dos olhos da sociedade, eu preciso estar ali como se fosse um preceito. Na verdade, se a gente soubesse a grandeza que é, a unidade perfeita que é aqueles momentos, nós não ficaríamos ligando para bobeiras, né? Tipo assim, o que um fala, o que o outro fala, aquele momento ali desligado, chega atrasado na missa, a roupa que vai vestir a criança, fica se importando com as fotos, os pequenos detalhes, mas não com realmente a graça que você está recebendo ali. Uma graça muito grande, a grandeza de nós ganharmos a vida eterna, a grandeza de nos unirmos a Cristo para caminharmos a nossa vida cristã. Apresenta certa analogia com a origem. O desenvolvimento e a sustentação da vida natural. Os fiéis, de fato, renascidos no batismo,
são fortalecidos pelo sacramento da confirmação e depois nutridos com o alimento da vida eterna na Eucaristia. Assim, por efeito destes sacramentos da iniciação cristã, estão em condições de saborear cada vez mais os tesouros da vida divina e de progredir até alcançar a perfeição da caridade. Então, queridos irmãos, começando aqui, os fiéis de fato renascidos no batismo. Então, quando nós somos batizados, para a gente entender, quando a água ali, a gente mergulha, a gente ressurge outra nova pessoa. Então, quando criança, nós passamos de criatura a filhos amados de Deus. Nós ressurgimos como filhos amados de Deus. São fortalecidos pelo sacramento da confirmação, da crisma, o Espírito Santo que nos orienta, que nos é dado, que nos é alimentado pela graça da presença de Jesus viva no nosso coração, nos nossos pensamentos, ali do entendimento, do conselho, da ciência, do temor a Deus, da fortaleza, da piedade, onde que nos foi dado por Jesus, diante de todo esse mover dessa caminhada, para que nós tenhamos discernimento, para que a gente tenha conhecimento, para que a gente tenha a graça no nosso coração. E depois nutridos com o alimento da vida eterna na Eucaristia. Aí, meu irmão, é uma graça que só quem comunga Jesus com fé, crendo que Ele está presente, é este momento que Ele falou ali para nós vamos ver na palavra agora. Pega a tua palavra em Lucas 22, versículo 19. E depois nós vamos pegar 1 Coríntios 11, 23. Lucas 19, 22, 19. Tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu-o e deu-lhes dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, como a gente vê na Santa Missa, as palavras que o Padre direciona, ele direciona falando assim que Deus pediu para que eles fizessem esse momento, e eles estavam fazendo esse momento. E as palavras que foram ditas, eles repetem, Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança, em meu sangue que é derramado por vós. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o sangue da nova aliança. Aliança eterna, essa aliança que não se acaba mais. Então, quando nós comungamos Jesus, nós estamos comungando o corpo e o sangue da nova e eterna aliança. Aquela aliança que jamais se extinguirá, a aliança que jamais acabará, a vida eterna. Então, a graça que nós temos na comunhão eucarística, porque nós comungamos em estado de pecado, sem pecado mortal, nós estamos em estado de graça. Importância da comunhão bem comungado, A comunhão com Jesus, a unidade perfeita. Ele é perfeito, eu sou pecador, mas eu renuncio o pecado, eu quero estar sem pecado mortal, viver no estado de graça, para que a graça seja completa. Como diz Paulo, se eu comungo em pecado mortal, eu comungo a minha própria condenação. Pega a sua palavra em 1 Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 23. Vai dizer assim, olha o que Paulo diz aqui. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. A Santa Missa, nós vivemos isso. Nós lembramos da morte do Senhor. Nós revivemos o Calvário. Por isso que a Santa Missa, meu irmão, não é um momento ali de qualquer momento não, de preceitos, não. É o momento de você viver aquele momento. É o momento de você viver cada palavra que é dita ali pelo sacerdote, para que você reviva cada momento ali, junto com a igreja, junto com Jesus, se ofertando diante de Jesus, se oferta para nós, nós se ofertamos a Deus junto com Jesus. É muito lindo, irmão, que um momento incruento, que não tem o derramar do sangue, mas nós vivemos novamente com Jesus. Portanto, todo aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente,
será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Palavras do Senhor. Queridos irmãos, se ali não fosse o corpo e não fosse o sangue de Jesus, olha o que Paulo disse: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Irmão, aqui a palavra é reta e objetiva, para que nós possamos entender, ali é Jesus vivo, presente. Então, se eu comungo em estado de pecado mortal, tanto faz, não estou nem aí. Eu vou comungar só para ninguém ficar me olhando, para não saber que eu estou em pecado mortal. Porque quando você não vai comungar, está todo mundo me olhando, está sabendo que eu estou em pecado, que eu não estou comungando. Meu irmão, é você e Deus. É você e Deus, é o teu momento. Você quer ganhar a vida eterna? Você, diante da morte, você saber que não existe a morte para aquele que é cristão, e sim a vida. Então, diante de todo esse mover, o amor a Jesus Cristo, você que se sente amado por Deus, você que se sente cuidado por Deus, é neste amor que eu tenho que viver ali a Santa Missa, adorar a Deus, a viver esse momento, a se unir a esse corpo e esse sangue da nova eterna aliança, para que eu esteja unido com Ele. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queridos irmãos, as minhas palavras são palavras de coração de um leigo que se dedica ao estudo. Posso dizer palavras que talvez não coincidem, mas eu tento ser o mais breve e o mais reto com o que a igreja ensina. Se eu fugir em algumas palavras, eu peço que reconsidere, eu peço que você estude e tome essas palavras que eu fugi de como um estudo aprofundado. E estude mais e anuncie mais. Anuncie que nós temos que estudar o catecismo, anuncie que a gente tem que se unir à igreja, anuncie que nós temos que estar unidos a Cristo, porque se eu me uno à igreja de Cristo, eu me uno a Cristo porque Ele é a cabeça, nós fazemos parte, somos os membros, os leigos que amam Jesus, os leigos que se dedicam, que anunciam. Quando nós recebemos a confirmação, que é a crisma, todos nós somos anunciadores, somos convidados a anunciar o reino de Deus, a propagar o amor, a anunciar o reino, que nós possamos fazer isso com sabedoria, com entendimento, com amor, com dedicação. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.